Hoje nós vamos falar do exame mais importante de toda a gestação, que é o ultrassom morfológico. Eu vou te mostrar a diferença do ultrassom morfológico para o ultrassom obstétrico. Vou te falar também quando é que você deve fazer esse ultrassom, como ele é feito e por que ele é tão importante. Seja muito bem-vindo ao portal Mães e Mulheres. Eu me chamo Thaís Anatelli e estou aqui para ajudar se você é tentante, se você é gestante e também se você é mamãe. Mas se você está nesse vídeo aqui para assistir sobre o ultrassom morfológico, você já é uma gestante e daqui a pouco você vai ser uma mamãe e a gente vai poder trocar aí várias experiências sobre maternidade. Bom, primeiramente eu vou te falar a diferença do ultrassom obstétrico para o ultrassom morfológico. A primeira diferença dele, gente, só lembrando que a diferença dos dois é muito sutil. Por exemplo, o ultrassom obstétrico, ele leva até no máximo 20 minutinhos para ficar pronto. Já o ultrassom morfológico, ele vai levar em torno de 20, 30, 45 minutos para ficar pronto. Depende ali da complexidade do exame que está sendo feito. O ultrassom obstétrico, geralmente os médicos pedem de 3 em 3 meses. Já o ultrassom morfológico, ele tem data específica para fazer. O ultrassom obstétrico, geralmente o médico pede ali no início da gravidez para comprovar a gravidez. Depois, geralmente, a mamãe também pede para poder olhar o sexo. E no finalzinho da gestação também para poder ver como é que andam as coisas ali. Mas é uma ultrassom mais básica. Já a ultrassom morfológica, ela é feita em 2 períodos do ano. Ela é solicitada, a primeira ultrassom do primeiro trimestre, ela é feita entre a 11ª e a 14ª semana. E a segunda ultrassom morfológica, ela é pedida da 20ª semana à 24ª semana. Tá vendo a diferença aí entre uma e outra? O ultrassom obstétrico, geralmente, ele tem poucas imagens, ali em torno de 5, 4, 6 imagens, fica mais ou menos nisso aí. Já o ultrassom morfológico, ele tem uma quantidade de imagens maior, geralmente é uma quantidade assim triplicada de imagem, porque ele vê toda ali a parte fetal do bebê, as partes importantes ali do bebê. A primeira ultrassom morfológica do primeiro trimestre, ela é chamada de translucência nucal. Essa ultrassom, ela tem grande importância porque ela vai medir a nuca do bebê, já se chama translucência nucal, ela vai medir essa parte aqui assim do bebê. E também vai medir o osso nasal do bebê. Porque, fazendo dessa forma, o médico ultrassonografista consegue verificar nessa época da gestação se há alguma malformação. Ele mede a nuca para ver se já consta a nuca e também mede o ossinho nasal para ver se tem uma preponderância, para ver se está normal ou para ver se há falta do osso nasal. Então, justamente nessa fase que é feita a translucência nucal, é feita para verificar se há alguma anormalidade cromossômica, para ver se consta ali alguma síndrome, como por exemplo a síndrome de Down. Já é possível ver com essa ultrassom morfológica, por isso que ela é tão importante nesse período. Tem também a ultrassom morfológica do segundo trimestre, que ela é feita ali por volta da 20ª semana até a 24ª semana. Essa parte da ultrassom morfológica, ela é super importante. Por quê? Ela vai verificar tudo do bebê. Nesse período, os órgãos já estão praticamente quase 100% formados. E já nessa parte, nessa ultrassom, já é possível sim constatar e verificar o sexo do bebê, tá? Então, se você quiser esperar um pouquinho mais nessa ultrassom morfológica, você já consegue saber o sexo do bebê. Bom, o que o médico vai fazer nessa segunda ultrassom morfológica do segundo trimestre? Ele vai medir a cabecinha do bebê, ele vai verificar se está tudo fechadinho, ele vai verificar o rostinho do bebê, principalmente, eu tenho até uma fotinha assim da boquinha do bebê. O médico, ele vai verificar essa partezinha aqui do bebê para ver se não tem nenhuma abertura, para constatar realmente que se não há lábio leporino, né, que é aquela aberturazinha assim, a fenda palatina, né, lábio leporino, fenda palatina, geralmente para constatar que não tem aquela abertura na boquinha do bebê. Ele também vai contar os dedinhos do bebê, ele vai contar todos os dedinhos das 2 mãos e ele também vai contar os 2 pezinhos, né, e todos os dedinhos
dos pés. Ele também vai medir, gente, ó, essa parte do ossinho do bebê, essa parte aqui do ossinho do bebê. Ele vai olhar a barriguinha do bebê para ver se tá fechadinho, se tá tudo perfeito. Ele vai olhar as costinhas do bebê, que é a coluna vertebral, para ver se não há também nenhuma anormalidade ali, né, que tem a espinha bífida. Ele vai constatar ali para ver se tá tudo certinho. Assim como ele fez no braço, ele vai medir também as perninhas do bebê. Vai medir a coxa, vai medir a canela e vai olhar se tem a diferença de pernas, né? Se tem uma maior, se tem uma menor. E ele vai constatar também, não só isso, mas ele consegue ver os rins do bebê, ele consegue ver o estômagozinho do bebê, consegue ver os batimentos cardíacos do bebê para ver se tá tudo certo, se tá tudo dentro da normalidade. E, gente, ele consegue ver também, sabe o quê? Onde a placenta está ligada, a localização da placenta. Ele consegue ver também a quantidade de líquido amniótico. Olha, eu tenho que contar para vocês que foi constatado na minha gestação uma quantidade superior de líquido amniótico. Veja só, teve uma anormalidade na minha ultrassom da minha terceira gestação, teve uma anormalidade na ultrassom morfológica. Meu líquido amniótico ele estava aumentado. E aí constou isso, né? E a minha ginecologista quis investigar por quê. Gente, se vocês derem uma busca na internet por que o líquido amniótico está aumentado, são coisas horríveis que podem acontecer, né? Mas no meu caso, depois ela pediu um exame de curva glicêmica, que eu tenho ele aqui embaixo. Eu vou deixar o link, que eu tenho esse vídeo aqui no canal, que eu mostro o meu exame de curva glicêmica quando eu fiz e deu alterado. Eu vou deixar o link dele aqui no canal. E constatou, infelizmente, diabetes gestacional na minha terceira gravidez. E por causa dessa deficiência, por causa da diabetes gestacional, meu bebezinho ele foi parar na UTIM quando ele nasceu. Que eu vou deixar também, eu tenho um relato de parto, eu tenho o meu relato de parto que eu fiz do meu terceiro filho, que eu também vou deixar o link dele aqui na descrição, caso você queira ver e conhecer e saber como que foi aí o meu relato de parto. Gente, a ultrassom morfológica, tanto do primeiro trimestre quanto do segundo trimestre, é importante demais. Tá vendo por que é tão importante? No meu caso, que foi constatado aí diabetes gestacional, porque o líquido amniótico estava aumentado. Agora eu vou deixar para vocês o procedimento, como é feito o procedimento do ultrassom morfológico. Vou deixar aí para vocês o ultrassom morfológico de uma grande amiga minha que acabou de fazer. Eu pedi para ela gravar, deu tudo certo, deu tudo 100% no exame dela, da 24ª semana, esse é o segundo ultrassom. Vou deixar aí para vocês verem e saber como é feito o procedimento.
gostado desse vídeo, que é muito informativo. Se inscreva no canal pra gente poder trocar várias experiências. Um grande beijo e até a próxima!